Salve, Kleber. Bom dia. Bom dia, irmão. Tamo junto aí. Estamos juntos aí mais uma empreitada, né? Vamos conversar hoje sobre o seu último artigo do blog Temperança Política, né? Que foi publicado há uma semana atrás, intitulado Axé para a Cultura, que é Negócio e Entretenimento, né? Um artigo extremamente interessante, que é riquíssimo, né? A gente tem que se policiar aqui para conseguir otimizar o tempo, né? Explorar a densidade, que de fato vai ser difícil, mas porque de fato ele é muito rico em nuances interessantes para análise da cultura, da política e da economia do país, né? E ao contrário, né, de uma tendência que a gente vem conversando, né, de que assim é necessário nesse veículo, né, produzir textos mais curtos, né? Esse seu artigo é um pouco mais longo e, no entanto, ele teve uma ampla repercussão, né? O que mostra já a potência do fenômeno, né? Do fenômeno que está sendo analisado, tanto no filme, né, que você está comentando, que é intitulado Axé, né? O canto do povo de um lugar, né? E quanto do conteúdo do próprio artigo, né? Da análise que você produz, né? Apesar do artigo ser grande, né? Ele teve essa repercussão interessante aí, né? Eu quero começar te perguntando, né, sobre assim, a que você atribui, né, tanto a potência do axé, né, que é analisada no documentário, né, quanto essa repercussão, né, esse entusiasmo, né, na reflexão e em comentar o material que você analisou ali, né? Um artigo, por exemplo, teve comentários ao final da página, né, do artigo. Então, assim, teve uma repercussão interessante. Cara, eu acho que, na verdade, as duas coisas, de certo modo, se conectam, né? O motivo, talvez, pelo qual o fenômeno, né, da Axé Music fez sucesso, talvez seja a mesma razão pela qual uma reflexão sobre isso também mobiliza pessoas e desperta paixões, né? Porque, aliás, assim, o próprio filme tem tido muito sucesso, ele tem tido mais sucesso. Na verdade, só para a gente contextualizar, na verdade, esse é um artigo que a gente está comentando aqui, ele é uma tentativa de analisar esse filme, né, que você comentou aí. E o filme tem sido muito sucesso, mais agora nos serviços de streaming, sobretudo na Netflix, do que teve no cinema. O cinema ele até teve algum sucesso, mas como o circuito distribuidor é limitado, exibidor, né, é limitado, ele circulou em poucos cinemas, ficou pouco tempo em cartaz e acabou não tendo muito público. Agora, na internet, ele está tendo bastante sucesso. E eu acho que o sucesso, então, do artigo que a gente escreveu, o filme e depois a música, tudo isso está conectado pelas mesmas razões, que eu acho que tem que ver com o fato daquilo expressar, ser capaz de expressar um conjunto de visões de mundo, de valores, que são de um amplo conjunto da população. Ela repercute valores, visões de mundo dos pobres, né? Das classes populares, de um modo geral, que é o conjunto da população brasileira. E, ao mesmo tempo, na medida em que faz isso, na medida em que é capaz de ser uma espécie de porta-voz dessas visões, desses valores, essa música, assim também como, de certo modo, esse filme, ele vai atrair o interesse das pessoas por aquilo. Entende? Então, e o que talvez é interessante para pensar a dimensão aí dessa economia da cultura no Brasil é que existe uma visão de que os pobres eles estão excluídos do mercado de consumo, e, em particular, do mercado de consumo de lazer, né, ou de cultura. O que, na verdade, é falso. As pessoas elas consomem, elas estão incluídas nesse mercado. Às vezes não, frequentemente de maneira precária, limitada, porque tem poucos recursos, mas essa dinâmica de consumo cultural existe. Então, eu acho que os produtores culturais brasileiros, os artistas, eles padecem um pouco de um certo viés elitista que olha para os grupos populares como sendo excluídos do mercado de consumo, o que não é verdadeiro, e, ao mesmo tempo, eles não, por isso até eles não produzem coisas para serem consumidos por esse grupo, porque supõem que esse grupo não consome, né? E aí, então, eles se condenam a si mesmo à miséria, porque, na medida em que eles renunciam praticamente, né, o conjunto da população, que é um mercado grande, como
consumidores potenciais dos seus produtos, eles praticamente inibem qualquer possibilidade de construção de público, de plateia e tudo mais, entende? Então, isso talvez seja um dos gargalos, cara, do desenvolvimento desse circuito. Você pode notar que você conversa com artistas, é muito frequente no ambiente dos círculos, né, das classes artísticas, você ouvir lamentações. É muito difícil viver da arte do Brasil, ninguém valoriza a arte, ninguém apoia a arte. Sempre que eu converso sobre isso, eu sempre digo o seguinte, falo para os artistas, né, com quem eu já conversei sobre isso. No Brasil é fácil viver do quê? No Brasil é difícil viver de tudo, né? E também é difícil viver de arte. Por que o artista supõe que ele deveria ter uma vida fácil, né? Essa é uma primeira coisa. E a segunda coisa tem a ver com isso que eu estava dizendo antes. A dificuldade que esses caras encontram é justamente uma dificuldade decorrente da falta de um público. Mas o público está aí. Os artistas é que não vão ao encontro desse público. E quem vai ao encontro desse público, como fizeram os músicos, os intérpretes, os compositores, os produtores, os empresários ligados à Axé Music, quando vai ao encontro do povo, eles fazem sucesso. O povo, eu até coloquei lá uma frase, né, no artigo dizendo, o povo costuma ser generoso com quem é generoso com o povo. Então, os artistas que se preocupam com as classes populares fazem uma música para esse público, o público responde. É assim com a Axé Music, é assim com funk, é assim ainda mais com sertanejo, e que são todos eles fenômenos, esses 3 exemplos que eu dei aqui, axé, funk e sertanejo, todos sempre vistos por uma chave muito negativa, né? Do preconceito, da música de baixa qualidade e tudo mais. O que não é verdadeiro, do ponto de vista musical, várias dessas composições têm um grau de complexidade, especificamente no caso do axé, tem um grau de sofisticação musical, rítmica, melódica, que não é verdadeiro, que são músicas simples, isso não é verdadeiro, entende? Perfeito, perfeito. Eu vou seguir ainda, tem questões mais de ordem política e cultural, eu vou seguir ainda no aspecto econômico, porque você, logo no início do artigo, além da crítica à concepção de cultura, né, a concepção crítica de cultura, né, sobretudo assim, a legatária da Escola de Frankfurt, que você elabora, que é muito interessante, no início você menciona o problema dos circuitos de cinema, que você já passou aí na sua primeira resposta, né, já mencionou, que é um aspecto interessante também para a gente analisar, né, porque você tem uma crítica metalinguística, né, a respeito, que você elabora a respeito dos meios de difusão, né, dos bens culturais, né? Você, no final, né, comenta que o fato da Netflix ter comprado o filme, né, possibilitou, né, ofereceu condições de possibilidade para esse sucesso, né, coisa que o circuito de cinema, me parece que em 2016, né, não soube aproveitar. Né? Você fala, como de costume, né, a sua formulação é alguma coisa parecida com essa. Como de costume, o filme ficou pouco tempo em cartaz. Né? E aí a minha pergunta para você é sobre isso. Né? Assim, me parece que tem 2 circuitos de cinema e nenhum deles, né, contemplam esse elemento fundamental, essa condição de possibilidade que você mencionou, que é incluir o povo como um agente, né, como um agente produtor e consumidor de cultura. Né? O primeiro circuito é o grande circuito, né, chamado grande circuito, que é marcado por filmes estrangeiros, né, sobretudo, né, tem uma primazia enorme de filmes estrangeiros e um percentual muito grande, né, de filmes estadunidenses. E o segundo circuito, que seria o circuito chamado alternativo, né, que tem uma concepção, depois a gente trata disso, né, uma concepção, se bem que não está desassociado, né, da crítica da cultura, legatária da Escola de Frankfurt, né, de uma perspectiva engajada, supostamente produz arte para produção de consciência crítica, mas, ironicamente, o povo não frequenta esse circuito, né? Um circuito em que esses filmes podem filmes, por exemplo, produzidos no Brasil, né? Podem circular mais amplamente, com mais tempo de difusão, né? E, no entanto, é um circuito restrito, pouco divulgado, e que me parece um circuito ritual que confirma o que você acabou de dizer, um circuito ritual de produção de distinção social, né? Distinção social daquele segmento da classe média que se pretende o portador exclusivo, né, do monopólio da consciência crítica. Né? E nenhum desses 2 circuitos incluem filmes, né, que colocam o povo no proscênio,
né? Tanto da produção cultural quanto do consumo cultural, que é isso que o filme A Tia faz, né? E aí essa frase, para concluir, essa frase que você menciona, né? O povo costuma ser generoso com quem é generoso, os humildes costumam ser generosos com quem é generoso com os humildes. Ela, de certa maneira, tem relação com uma frase do Jerônimo no filme, né? Que mostra esse aspecto talvez pouco sublimado e mais espontâneo da cultura popular, né? Que ele diz, olha, emissoras de rádio e de TV, se querem ter poder na Bahia, deem o poder a quem tem poder. Do contrário, peguem as suas emissoras e enfiem no cu, né? E aí ele, da hora, olha para os entrevistadores e diz, isso não vai ficar bom, não? Essa pergunta, isso não vai ficar bom, não? Ela parece que é uma chave interpretativa, porque ele está diante de produtores de cinema, de produtores culturais, né? Então ele sabe, ele tem a percepção do curto-circuito que acontece aí, né? E aí a minha pergunta para você é por quê, porque eu sei que você estuda isso largamente, a que você atribui, né, esse quase monopólio de classe, né, do cinema, né, seja um segmento de maior poder aquisitivo da grande produção, né, da grande indústria do cinema, por um lado, seja do circuito chamado alternativo, que também não tem uma abertura, né, para ter maior capilaridade e consumo democrático. Rapaz, você sabe que eu, assim, antes deixa eu fazer um comentário sobre essa coisa do cinema, que tem um aspecto que eu acho interessante, que eu acho que a cadeia produtiva, né, das indústrias culturais, no Brasil, e suponho que também em outros lugares, elas são atravessadas por uma espécie de ambivalência muito grande, né? Então, como você estava comentando, né, esse grande circuito exibidor, controlado por grandes corporações e tudo, ela acaba sendo bastante excludente para pequenos produtores. Enfim, ela não tem um aspecto ali inclusivo, né, de permitir a oportunidade de inclusão pelo trabalho para uma parcela maior de produtores. Mas, ao mesmo tempo, ela talvez seja uma das instituições de cultura, pelo menos de cultura assim, mais, não, digamos assim, mais formal, né? A cultura formal, ao contrário da cultura que é aquela que acontece informalmente, que são os forrós, os pagodes, os bailes, que acontecem no Brasil inteiro, mas tudo de maneira informal. Do âmbito do circuito de comercialização formal, o cinema talvez seja o mais capilarizado dessas ferramentas, né? Você pode observar em qualquer grande cidade brasileira, metrópole, ou grande cidade com mais de, sei lá, 400, 500 mil habitantes, em regra, as instituições de cultura estão sempre muito centralizadas nos bairros mais ricos. Aqui em Belo Horizonte, como um exemplo, né, mas acontece também no Rio, em São Paulo, em todas as capitais, é assim, é totalmente concentrado nos bairros mais ricos, centros culturais, os museus, as bibliotecas, né? E, por outro lado, quando você olha para o mapa da distribuição geográfica dos cinemas, ele é o que está o melhor distribuído. Você vai nas periferias, nos shoppings, nos bairros mais pobres, lá tem um cinema. O cardápio de oferta de filmes que está em cartaz ali é limitado, né? Não há tanta diversidade, mas ele consegue, ainda assim, fugir desse esquema de concentração da oferta de cultura só para os bairros ricos, né? E o que é interessante nisso é por quê? Porque o cinema ele é um empreendimento empresarial, comercial, né? E ao passo que os outros estabelecimentos que são concentrados nos bairros mais ricos, em geral, são públicos. Ou são públicos ou são feitos com dinheiro público, né? Então é uma situação que inverte um pouco as nossas expectativas, porque uma situação em que o Estado atua como reforçador das desigualdades, ao invés de atuar como atenuador, né, das desigualdades. Ao passo que o mercado, que geralmente gera desigualdade, nesse caso é ele quem atenua as desigualdades, porque ele distribui de uma maneira um pouco mais equitativa, né? Mas, assim, sobre a sua questão, eu acho, assim, cara, que esse imbróglio que tem, né, esse obstáculo que tem para o desenvolvimento dessas cadeias produtivas, eu acho que tem a ver com uma coisa que atravessa o Brasil, né, cara, que a gente fala sobre isso direto, que é uma espécie de apartheid mesmo, racial e social, em que o povo,
o conjunto da população, as classes populares, são sempre concebidas, né, implicitamente pelas nossas elites políticas e também pelas elites intelectuais, de certo modo, como uma coisa para ser usada, entendeu? Ou para ser usada no trabalho, explorando mesmo o trabalho mais degradante desses grupos, ou explorando símbolos, né, que é como você estava falando, os artistas de vanguarda dizem fazer uma arte que tem o propósito de fazer a redenção do povo, mas, na verdade, não tem capacidade nenhuma de dialogar e, no fundo, eu acho que não tem interesse, né? As pessoas, o que as classes intelectuais, ou artistas ou acadêmicos, falam sobre o povo, se você confronta aquilo com a realidade empírica do que as pessoas vivem, você percebe que o que as pessoas imaginam ser o povo não corresponde com o que de fato é. As expectativas desses grupos, ou de artistas ou de acadêmicos com relação ao povo, em geral, não corresponde com o que é a realidade dessas pessoas, né? Do ponto de vista do modo de vida, dos valores e tal. Então, eu acho que esse abismo, né, que separa o grosso da população que vive na pobreza e esses grupos, que são os grupos que controlam os meios de produção, mas como você sempre me chama a atenção, né? Talvez não controle os meios de circulação, mas ainda assim controla os meios de produção de símbolos, de cultura e de outras coisas. Esse abismo que talvez explique esse curto-circuito, entendeu? Como é que você colocou aí? Perfeito, perfeito. E você mencionou essa coisa do povo, né, como um objeto a ser utilizado, né, uma espécie de vampirismo. E eu acho que esse filme ele expressa muito bem esse fenômeno, porque assim, né, como você coloca lá, né, ele adquire o sucesso dele, adquire a maior proporção, né, ganha em escala quando o Netflix compra. E o público consumidor do Netflix é a classe média, né? Então, assim, parece que tem aí exatamente, né, essa dinâmica que você menciona, né? Quer dizer, é um filme que, né, assim, que está ali, que dialoga muito, muito organicamente com a cultura popular da Bahia, né? Com o recôncavo baiano, com as suas esquinas, com os seus becos, né, capilares, produtores de cultura, né, com as vielas pelas quais passaram, né, a Timbalada, o Olodum, né, então tem um diálogo orgânico. E, no entanto, né, o público consumidor que conferiu escala talvez seja a classe média por conta do acesso ao Netflix, né? E aí tem um aspecto muito interessante, né, desse fenômeno. Me parece que, para a gente já entrar num aspecto mais do gênero cultural, né, com o qual ele trabalha, me parece que tem aí essa separação, essa oposição, né, entre cultura erudita e cultura popular, né? Um dos aspectos que marcam, né, essa distinção é o caráter mais ou menos sublimado do conteúdo, né? Como você também trata no artigo, né? Há um apelo sexual, duplo sentido nas letras, etc., nas coreografias, né? Não seria, quer dizer, e aí você faz uma análise interessante, né, sobre o fato de que, apesar de tudo isso, né, apesar da crítica mais à esquerda, de que esse tipo de música seria alienante, né, a partir da ampla adesão a esse gênero, que não é um gênero, né, um conjunto de ritmos que se reúnem ali a partir de uma identidade mais cultural, né, essa ampla adesão que possibilita a produção de uma reflexão no bojo dessa música mais divertida, de apelo mais sexual, uma reflexão sobre a identidade negra da Bahia, né? Coisa que, por exemplo, a arte de viés mais crítico não conseguiu. A minha pergunta não seria, quer dizer, não tem ainda aí no filme, né, a construção de um formato narrativo que visa a classe média? Porque, assim, foi necessário, né, no final do filme, conferir aspectos de criticidade ao fenômeno, né? Que me parece que, assim, essa identidade da negritude ela emerge de uma maneira bastante espontânea, né? Ao passo que o filme, embora ele seja fiel, né, fidedigno em relação a essa espontaneidade
da imersão de uma consciência negra seria mais thompsoniana nesse sentido, né? A consciência não de classe, mas a consciência étnica aí, que se constitui pelo compartilhamento de experiências culturais e não pela formulação intelectual, né? Não é uma consciência de classe no sentido marxista mais original, né? mas já numa formulação mais cultural thompsoniana, né? Mas não parece que o filme ainda constrói uma narrativa que culmina na politização, e isso talvez tivesse um foco já, pelo próprio fato também de ser o gênero documentário, né? Já não tem uma destinação aí que não é para o público-alvo, para o público que constitui o sujeito do filme. Uhum. Pode ser, você sabe que eu não tinha pensado nisso. Eu vi essa dimensão crítica que aparece no filme, assim, aparece inclusive de maneira muito modesta. Eu cheguei a ler algumas críticas, né, que os críticos de cinema fizeram sobre o filme, e um dos aspectos que eles destacaram, mais de umas 3 ou 4 pessoas, tanto de Salvador quanto da imprensa do Rio de São Paulo, destacaram no filme, foi exatamente o fato de ele não ter colocado mais em evidência essas contradições econômicas, né, que atravessam esse fenômeno da axé music, né? Porque se por um lado ela permitiu apresentar um conjunto de ritmos e artistas nacionalmente, enfim, oferecer uma plataforma, né, de divulgação de maneira mais ampla desses artistas, e até, como você colocou, né, dessa questão da negritude, reivindicações de natureza política que estavam circulando ali na cidade de Salvador, que a música, né, deu grande amplitude para aquilo. Ele também, por outro lado, criou um mecanismo de exclusão, né? O caso do carnaval, aqueles blocos de corda, em que os negros aparecem apenas como trabalhadores que estão ali trabalhando para a diversão dos brancos, né, e dos ricos. Então, esse elemento foi muito criticado por não ser muito explorado. Então, eu tenho a impressão que talvez menos do que, de certo modo, fazer um agrado, né, a esse público. Porque, no fundo, essa sensibilidade crítica, né, mais intelectualizada, de uma parcela da classe média, é só de uma parcela. Eu tenho dúvidas se o conjunto dos grupos de classe média compartilham esses valores. Sinceramente, eu não sei, eu tenho a impressão que não. Essa sensibilidade assim, muito ligada, né, a esse... são poucas pessoas. Você vê a dificuldade que o Brasil tem de sustentar, né, economicamente, por exemplo, o mercado do livro, né, que talvez seja um exemplo, né? A leitura talvez seja uma coisa mais erudita e que exige um treinamento, né, maior para você ser capaz de se apropriar daquela linguagem. É muito difícil, são poucos os livros no Brasil que realmente conseguem ter algum tipo de repercussão, sucesso, tal. As editoras vivem com muita dificuldade, porque eu acho que a nossa classe média, nesse sentido, né, é muito pequena, a classe média de verdade. No fundo, cara, eu acho que assim, o Brasil, ele não tem classes, né? Tem estamentos. Então você tem a maior parte da população, que é uma casta inferior, e alguns privilegiados que vivem na classe superiores, né? Nos estamentos superiores. Não é por acaso que o Edmar Baixa, um economista, né, famoso brasileiro, ele criou uma expressão que eu acho muito boa, que ele fala em Belíndia, porque ele diz: o Brasil é a Belíndia, porque uma parte da população brasileira vive na Bélgica e uma outra parte vive na Índia, né? Então, eu acho que o que a gente chama de classe média é a parte que vive na Bélgica. Só que o conjunto da população, que uma parte dele também é chamado de classe média, vive na Índia, né? Então, eu não sei, assim, eu acho que, no fundo, eu tenho a impressão que não, que eu acho que o filme não... Talvez ele tenha tentado fazer uma narrativa que fosse mais assim, desse um panorama global de vários aspectos que envolvem esse fenômeno da axé music. Eu digo o diretor, né? O diretor e os produtores que estavam envolvidos com aquilo. E aí, nesse aspecto, esse é um aspecto muito importante, né? Dessa coisa da crítica. Quando se fala de carnaval na Bahia e axé music, essa questão dos blocos de corda é uma coisa que sempre aparece, né? Então, de tal maneira que eu acho que talvez não fosse nem possível fazer um filme sobre esse assunto sem tocar nisso.
Sei lá, mas eu nunca tinha pensado, mas pode ser, né? Eu vou mandar um e-mail pro produtor perguntando isso para ele. Perfeito, perfeito. Eu sei que o nosso tempo está acabando, cara, mas Isso. eu ainda teria duas perguntas, mas eu vou sintetizar em uma, porque assim, eu não posso deixar de fazer, porque é relacionado ao comentário, né? Um comentário que, inclusive, é de um nativo da Bahia, né? Ao seu texto, né? Que parece que inclusive, colega seu, conhecido, enfim, né? Assim, poderia, um pouco relacionado a essas contradições, né? Até que o Gilberto Gil menciona lá, né? A ambiguidade, a ambivalência, né? Se o trio elétrico, por um lado, ele digamos assim, uma imagem passou, atropelou os blocos afro, né? Por outro lado, ele possibilitou, né, a imersão de uma série de aspectos culturais muito prodigiosos que reunidos em torno da Axé Music, que estavam na penumbra e que ganharam uma escala diferente. Né? Então tem essa ambiguidade, essa ambivalência, que também aparece no filme, né? Assim, quer dizer, embora tenham muitos negros sendo entrevistados, há uma predominância de artistas brancos. Né? E o filme fala isso, né? O filme fala isso, né? Isso que você falou, né? Em algum momento o negro passa a ser o trabalhador. Né? Eu quero articular isso, eram duas perguntas, mas eu quero articular com um comentário, né, do seu leitor, porque ele diz o seguinte: olha, eu gostei muito do artigo, sou nativo, sou da Bahia, tenho um filho aqui, né? Mas senti falta de uma reflexão mais de gênero. É mais ou menos isso que ele fala, né? Porque assim, nos últimos anos tem havido uma espetacularização, uma vulgarização da imagem feminina, né? Eu acho que, no fundo, até comentei com você em off, né? A própria letra da música Fricote, ela tem um apelo à cultura do estupro, mas aí a minha pergunta para você se não os críticos, né, os analistas mais à esquerda, não fazem uma confusão, né, entre a natureza do gênero cultural, né, assim, as características próprias, né, e os aspectos virtuosos que você descreve muito bem, apesar da ambiguidade, né, e, por outro lado, né, uma marca mais difusa da nossa cultura patriarcal escravista. Né? Quer dizer, na medida em que o Brasil tem uma marca muito forte do escravismo, de um escravismo de natureza patriarcal, em que o estupro era franqueado ao pater familias, ao senhor de escravos, né? Isso ganhou perenidade, ganhou um aspecto estrutural de longa duração. Né? E, obviamente, isso vai marcar grande parte dos gêneros. Então, assim, não há uma confusão aí, né, entre o conteúdo ou as características particulares do fenômeno, com todos esses aspectos virtuosos, né, do ponto de vista econômico, cultural, da democracia, uma perspectiva de democracia cultural, e essa confusão que é ativada também como um preconceito, apesar de se proclamar, né, democrático, né, mas se ativa essa ambivalência, que está em tudo, essa ambiguidade, para confirmar com preconceito de classe da parte daquele que formula a crítica. Eu tenho a impressão que essa crítica é um pouco já a expressão de uma certa sensibilidade, aí sim, verdadeiramente de classe média, que não é muito compartilhado pelo conjunto das pessoas. Né? É só uma forma disfarçada de expressar um certo preconceito de classe com relação às preferências, ao gosto e às sensibilidades de outros grupos de classe. Né? Eu vejo um pouco assim, mas ao mesmo tempo essa crítica é verdadeira, né? As músicas ali, as letras e tal, expressam também um caráter violento e sexista. O próprio Luiz Caldas, né, da música Fricote, Olha a Nega do Cabelo Duro que não gosta de pentear, ele diz isso atualmente explicitamente, que essa é uma música que ele fez lá nos anos 80, mas que nos dias de hoje ele, claro, continua cantando porque é uma música que assim, é muito famosa, né? Ela faz parte aí do repertório da imaginação brasileira, mas ele diz que não gosta de cantar, ele evita, justamente porque ele se deu conta, né, do que estava em jogo naquilo. Mas assim, quer dizer, tem um limite aí entre isso, porque tem um aspecto, esse aspecto mais assim, digamos, libidinal, né, das músicas populares que apelam para essa erotização, que é uma característica estruturante desde sei lá, dos batuques e lundus do século XIX. O machixe, por exemplo, se você lê as críticas que eram escritas sobre o machixe no final do século XIX, esse era um aspecto que estava em primeiro plano
na crítica que as elites letradas faziam para aqueles ritmos populares, né? Era uma música muito indecente, muito sensualizada, muito erotizada, tal como a gente diz hoje, né? Sobre o axé, sobre o El Chan, essas coisas assim. Então eu acho que isso é uma coisa que é inescapável. As classes médias podem se queixar disso à vontade, que os grupos populares não vão deixar de fazer uma música com essas características, né? O funk também sofre com isso, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que tem aí uma fronteira, né, entre essa erotização e alguma coisa que é realmente mais violenta, né, ligada à violência sexual, que também, diga-se de passagem, também faz parte, né? Está muito presente no cotidiano e na cultura das classes populares, né? Não apenas, claro, mas é muito evidente, né? Eu vejo assim, quando eu vou visitar minha família no Rio, né, lá em Padre Miguel, né, no Conjuntão, Pracinha 57, que é onde eu nasci e cresci, um dos aspectos que hoje me salta aos olhos, né, depois de mais de 15 anos morando fora de lá, quando eu vou lá e me salta aos olhos, que na época eu nunca tinha pensado, quando eu vivia lá, isso era naturalizado, é justamente uma certa violência. Não violência física necessariamente, assim, de bater, de agredir, isso também, mas menos do que isso, o trato da relação interpessoal das pessoas é um pouco mais violento, é ríspido em algum aspecto, entendeu? Então, acho que essa coisa da violência, seja sexual ou de outras naturezas, tem um pouco da própria estilo de vida, né? O modo de vida, talvez pelas condições ali que os grupos populares acabam tendo, né? Perfeito, perfeito. Essa sua frase finalizou com chave de ouro, né? Assim, quer dizer, as classes médias podem se queixar à vontade desse aspecto mais sensualizado, né? Mas se quiserem, de fato, conferir sofisticação produtiva à cadeia da cultura, né? A produção cultural, ao circuito cultural brasileiro, vão ter que lidar com isso, né? Porque a demanda agregada está, né, nas classes populares. Um fechamento interessante, a gente extrapolou aqui, chegou a 30 minutos de conversa, mas é o que a gente falou no início, né? Tanto o seu texto quanto o objeto do texto, que é o filme, e quanto o objeto do filme, que é esse fenômeno do Axé Music, que de fato, aí dá para a gente fazer uma série, né, com vários episódios de diálogo sobre isso. Então, muito obrigado aí, professor Kleber Dias, meu camarada e Tamo junto. sócio aí no Temperança Política. Até a próxima.